Olá, pessoal. Mais uma aula da disciplina de Fundamentos da Educação Profissional. Agora nós vamos tratar sobre alguns pontos que envolvem o trabalho, né? Nós já vimos em nossas aulas anteriores o quanto que o trabalho é importante na formação da espécie humana, né? Ele é um fator externo que muito contribuiu na formação da espécie humana, né? Friedrich Engels, quem discute isso, né? E fala da importância do trabalho na formação do homem. Não é isso que nós vimos na nossa aula anterior. Pois bem, já que o trabalho forma o homem, nós vamos então estudar um pouquinho mais, um pouco mais profundo, as relações de trabalho, ok? E vamos começar falando sobre o trabalho e suas categorias de produção. Para isso, nós vamos um pouquinho além ao que o Engels propôs, né? Porque o Engels propõe o trabalho como sendo um fator externo que contribuiu na formação da nossa espécie. Bem, mas aí ele coloca o trabalho como sendo uma ação, né, necessária para produzir a existência humana, né, para garantir bens necessários para que o homem possa consumir. Bem, é que o Saviani, né, ele discute essa questão do trabalho um pouco além do que Engels propõe. Porque o Saviani, ele discute que é óbvio que o trabalho produz a existência humana, né? E que ele é fundamental para garantir a subsistência materialmente, né? E aí, nesse caso, quando o trabalho exerce essa função, Engels não discutiu as diferenças em relação aos tipos de trabalho, né? E como que ele produz. Ou seja, para Engels, o trabalho é produção material, pronto e simples, né? E Karl Marx também compactua dessa visão de Engels. Só que Saviani faz uma pequena diferenciação nesse ponto, né? Ele chama de trabalho material quando você produz a subsistência, ou seja, a produção de bens. Isso é trabalho material. Mas nem todo trabalho produz bens para Saviani, né? Porque e quando o homem faz uma reflexão sobre o trabalho? Porque fazendo essa reflexão sobre o trabalho, ele também está trabalhando, mas não está produzindo bens. Ou seja, ele, neste caso, não seria um trabalho material. Então, aí Saviani chama de trabalho não material. Ou seja, pensar sobre o trabalho, discutir as ações do trabalho, é o que, para nós, vamos considerar daqui para frente como trabalho não material. Existe um equívoco, né, que se costuma utilizar a expressão de trabalho intelectual, né? Mas nós não podemos chamar de trabalho intelectual apenas o pensar sobre o trabalho, o discutir o trabalho. Por quê? Porque mesmo a produção de bens exige do intelecto do trabalhador. Portanto, a produção de bens também é um trabalho intelectual. Mas é um trabalho intelectual material. Enquanto que aquilo que nós consideramos como pensar sobre o trabalho, desenvolver, ter novas ideias sobre o trabalho, já não é material, mas também é intelectual. Portanto, trabalho não material é o trabalho exercido sobre a reflexão do trabalho, né? Então, aí entra nós, professores. Então, a docência é um trabalho não material, ok? Portanto,
A produção de bens, né, é o trabalho material, e esse tipo de trabalho especificamente pode ser realizado por trabalhadores de qualquer domínio, né? Nós já vimos. Então, um trabalhador de domínio apedêutico, propedêutico, praxístico pode exercer trabalho material, né? Porém, o trabalho não material precisa de um conhecimento a mais. Aí, nesse caso, esse tipo de trabalho, ele precisa ser um trabalho de domínio epistêmico, no mínimo. Melhor seria se fosse de domínio maêutico. Mas o trabalho não material, que é o trabalho do professor, o trabalho docente, precisa ter um aprofundamento, né? E esse aprofundamento sobre o trabalho só sob domínio epistêmico, não é isso? Nós já vimos, né, os domínios do trabalho, ok? Muito bem. Bom, então vamos tratar agora das representações do trabalho não material, ou seja, do trabalho docente. E vamos começar com a ciência do trabalho. O que é a ciência do trabalho? Ele faz parte do trabalho não material, é importante no trabalho não material a ciência desse trabalho. Ou seja, o trabalho, vamos entender, né, é o processo em que o homem age sobre a natureza, não é isso? E ele usa suas forças para agir sobre a natureza, para controlar as forças da própria natureza, não é isso? Muito bem. E para usar essas suas forças e ter controle sobre as forças da natureza, sabendo que as forças da natureza são muito mais poderosas que as forças que o homem carrega, ele vai precisar não só de sua força, mas também vai precisar de sua mente, do seu intelecto. Não é isso? Muito bem. Então, é através dessa mente, desse intelecto, que ele vai se apropriar de ações, de bens, de meios para preservar a sua espécie. Não é isso? Então, qualquer que seja a forma com que o homem age, ele sempre, antes de agir, ele faz uma reflexão. Então ele pensa no agir, antes do agir, durante o agir e depois desse agir, sobre o trabalho, sobre a ação que ele desenvolve. Então, quando a gente pensa sobre o trabalho, criamos formas de representar o que pensamos. Não é isso? Então, a gente está pensando alguma coisa, a gente tem que representar aquilo que estamos pensando. Isso é o que nós chamamos de ciência do trabalho. Ou seja, é a representação daquilo que estamos pensando sobre o trabalho. Então, a ciência do trabalho, ela nos traz, né, a partir das leis naturais. Então, ela se manifesta a partir da física, da matemática, né, da biologia, da química. Então, as leis da natureza é aquilo que nós... é o que vai nos propiciar a ciência do trabalho. Então, para poder entender aquele trabalho, para poder compreender aquele trabalho, eu preciso entender e compreender as leis que regem esse trabalho. E essas leis que regem esse trabalho são leis naturais. São leis pertencentes à física, química, biologia, matemática. Ok? A ciência do trabalho, ela me dá possibilidade de entender
pontos pequenos em relação ao trabalho, como também todo o trabalho em si. Por isso que nós podemos dizer que a ciência do trabalho é ampla, ao mesmo tempo que se atém a pequenos pontos específicos. A partir da ciência do trabalho, eu compreendo todo o seu processo de criação. Quer dizer, como que esse trabalho foi constituído desde o seu início até o momento de hoje. Ou seja, a ciência do trabalho considera todo o seu histórico de desenvolvimento. A ciência do trabalho vai sendo compreendido ao longo do tempo e todos os seus procedimentos vão se somando. Então, ele vai se ampliando cada vez mais. Então, eu conheço uma ação agora, logo em seguida, essa ação poderá ser ampliada em função de um novo procedimento que eu descobri dentro do meu próprio processo de trabalho. Esse novo procedimento é melhor, esse novo procedimento está melhor estruturado. Por isso, vai se somando os novos procedimentos conforme o trabalho vai sendo pensado, vai sendo desenvolvido. E tudo isso eu chamo de saber o trabalho, ou seja, a ciência do trabalho. E a ciência do trabalho considera um fato extremamente importante sobre o trabalho, que é o erro. O erro é parte necessária do processo de aprendizagem sobre o trabalho. Então, a ciência, ela não é feita só de verdades e acertos. A ciência também é feita de erros, né? A ciência do trabalho considera o erro executado sobre o trabalho como parte importante do aprendizado sobre o próprio processo de desenvolvimento do trabalho. Ok? E somente a ciência do trabalho faz previsões. Somente através da ciência do trabalho eu consigo descobrir o que vem lá pela frente. Portanto, essa representação do trabalho é extremamente importante porque ela mostra, né, ela me dá a capacidade de antever, de prever, de imaginar o que poderá acontecer em função da ação que eu desenvolvo. Se eu tenho um total domínio sobre a ciência do trabalho, eu tenho um total domínio sobre o meu trabalho. Ok? Muito bem. Então, essa foi a primeira representação do trabalho não material. Observe que nós estamos falando do trabalho docente, tá certo? Trabalho não material. Então, para exercer o trabalho docente, eu preciso conhecer a ciência do trabalho. Muito bem. Então, nós podemos dizer que a ciência do trabalho é importante ser estabelecida a partir das leis, né? Porque conhecer essas leis nos vai fazer ter um domínio maior sobre o trabalho e poder desempenhá-lo. Então, um trabalhador que foi formado a partir dos conhecimentos que envolve a ciência do seu trabalho, ele é um trabalhador formado de forma mais plural, né? Mais pronto para as diferenças, das diferentes nuances que poderão acontecer no seu próprio trabalho. Então, ele terá domínio sobre as leis físicas, né? Porque essas leis precisam ser consideradas, né? Não importa que trabalho seja executado, as leis naturais precisam ser compreendidas, né? O matematismo que envolve e que cerca o trabalho precisa ser compreendido, né? Os processos químicos, biológicos, geológico, histórico, né? Todos os processos que envolvem aquele trabalho precisam ser compreendidos. Então, o trabalhador precisa ser formado com domínio sobre a ciência do seu próprio trabalho. Ok? Então, olha o quanto que é importante formar um trabalhador que compreenda a ciência do trabalho.
Muito bem. Essa é uma das representações do trabalho não material, né? Mas temos mais representações, como a arte do trabalho. O que seria a arte do trabalho, né? Bem, o trabalhador precisa ter um domínio sobre todo o seu trabalho, sobre a execução daquilo que ele está desenvolvendo. E entre as coisas que ele está desenvolvendo, ele precisa ser capaz de representar o que ele fez. Ou, a partir do momento que ele olha uma representação do trabalho dele, ele precisa entender, né? O que aquela representação representa, né? O que aquela representação quer ter como significado. Por isso, é importante sabermos no trabalho os seus símbolos, os seus signos, os seus códigos, todos os barulhos e sons que envolvem aquele trabalho, né? Porque o trabalhador, quando ele está sendo formado, ele precisa saber que um determinado barulho pode representar determinada ação do trabalho dele. Que um desenho, né, uma representação gráfica, uma palavra, uma letra, né, quando posta em determinado local, vai representar uma informação sobre aquele trabalho que ele está desempenhando. Quer dizer, ele precisa conhecer todos esses símbolos de seu trabalho. E esses símbolos, os códigos, os termos que a gente utiliza naquele trabalho, isso faz parte da arte do trabalho. Então, a compreensão de todos os fenômenos, né, culturais que envolvem aquele trabalho, precisa acontecer em loco, né, no próprio desenvolvimento do trabalho. Porque nós temos que entender o seguinte, né, um trabalho ele está sendo desempenhado numa determinada cultura, e em função daquela cultura, alguns costumes podem ser incorporados ao trabalho, né? Alguns hábitos, né? Algumas expressões, um símbolo. Então, o trabalhador, quando ele está sendo preparado, ele precisa ser informado disso. Isso faz parte da construção daquele trabalho. Então, ele não pode ignorar, né? Nós, professores, não podemos ignorar essas representações do trabalho quando estamos preparando um trabalhador para aquele mesmo trabalho. Isso tudo, né, pode criar uma representação própria daquele trabalho, ter um linguajar próprio daquele trabalho. Então, o trabalhador precisa ser formado dentro dessa perspectiva de conhecer como é o próprio linguajar daquele trabalho a qual ele está se preparando. Quais são os símbolos que estão envolvidos naquele trabalho. Porque dependendo do símbolo, ele vai ter significados distintos, diferentes. Em alguns casos pode ser até que um símbolo colocado num determinado trabalho represente algo diferente daquele mesmo símbolo utilizado em outro trabalho. Né? Um exemplo base disso seria, por exemplo, um símbolo do triângulo. Né? Dependendo do trabalho, o triângulo poderá representar uma porção de coisas distintas. Né? Se eu boto um triângulo e estou falando, por exemplo, vamos usar a química. Né? Um triângulo na química pode representar aquecimento. Um triângulo na matemática pode representar somatório. Olha só que coisa distinta. Né? Então, nós temos que entender que o mesmo símbolo, dependendo do trabalho, tem significados distintos. E isto faz parte do que nós chamamos a arte do trabalho. Então, essas questões gráficas, fonéticas, né, os símbolos, tá certo? Os barulhos, tudo isso chamamos de arte do trabalho. E a arte do trabalho também tem que considerar o que é dito como semiótica.
O que é esse termo estranho, semiótica? Na verdade, é só a expressão, né? A expressão de face das pessoas que envolvem aquele trabalho, né? Quer dizer, um trabalhador pode se comunicar com outro trabalhador a partir apenas, sabe, de gestos com o corpo, com a mão, né? Existem alguns trabalhos que acontecem em situações de muito barulho, por exemplo. Não dá para falar. Então, como é que a gente vai conversar um trabalhador com o outro? Né? Tá lá com o ouvido protegido contra o barulho, mas precisa se comunicar. E essa comunicação pode ser feita através da semiótica, ou seja, das expressões, tá? Além de movimentos de braço e tudo mais, ok? Muito bem. Então, e para que isto aconteça, precisa do trabalhador estar no ambiente. Né? O trabalhador que está sendo formado, ele precisa ser formado no ambiente do próprio trabalho. Por isso que ele precisa ter, no mínimo, um domínio praxístico, né? Que é aquele domínio de teoria e prática. Então, como é que ele vai conhecer as representações da arte de seu trabalho se ele não foi lá para ver o trabalho sendo desenvolvido? Então, só na execução que a gente compreende, né, das representações, dos símbolos que envolve. Ok? Muito bem. Outra representação do trabalho não material é a ética. O trabalhador precisa ser formado, né, com essa perspectiva. A ética do seu trabalho, da execução de seu trabalho. Né? Então, são os valores que envolvem aquele trabalho, tanto interno quanto externos. Né? Quer dizer, o valor interno é o valor próprio do trabalhador, né? Que aí vão questões, né, de ideologia, de religião e tudo mais, né, de como esse trabalhador foi formado, obviamente. Mas também os valores externos, né, aquele que a própria sociedade considera. Então, tudo isso envolve o que nós chamamos de ética do trabalho. Então, os internos, que é ordem pessoal. Então, a família, né, os filósofos que, de certa forma, influenciam esse trabalhador, né, as ideologias, as crenças, a religião. Tá? Esses são os valores internos. Mas os valores externos, eles envolvem vários outros quesitos, né? Então, por exemplo, qual o impacto ambiental que aquela atividade pode ter, né? Quais são as consequências econômicas e sociais que esse trabalho poderá desempenhar? Quais são os prejuízos na saúde do trabalhador e da própria comunidade que desenvolver aquele trabalho poderá causar? A questão que envolve, né, o trabalho masculino, o trabalho feminino, né, e outras questões de gênero. Né? Esse trabalho vai permitir uma ascensão social ao trabalhador? Quer dizer, tudo isso precisa ser discutido. Todas essas questões que envolvem o trabalhador, o mundo do trabalho, né, são os deveres, as responsabilidades, tudo isso faz parte da ética do trabalho. Né? E isso tem que ser discutido por nós, professores, quando estamos formando esse trabalhador. Ok? Então, a ética, ela envolve as questões morais, né, que são as questões que envolvem aí o pessoal, né, que são os princípios internos, como as questões legais, que estão fora das questões morais. Né? Tem muita coisa que é legal, mas que muitos de nós consideramos imoral. Tá certo? E tem muitas coisas que consideramos, que não consideramos imoral, porém não é legal. E assim por diante. Então, nós temos que observar essas duas questões o tempo todo. Tá? Então, esses são os pontos que a gente chama de a ética do trabalho e da sua execução. Ok? Então, é uma representação importante, a ética do trabalho, que precisa ser considerada no momento da formação do trabalhador.
Outra representação extremamente importante é o que nós chamamos de inovação. Então, um trabalho, ele precisa se inovar. E por quê? Porque precisa melhorar os seus processos, né? Então, o trabalho envolve várias ações que são, né, desenvolvidas em partes, né? E parte dessas ações pode ser por algum motivo muito caro, muito demorado, né? Não produz tanta objetividade. Bom, então, no caso, esta parte do desenvolvimento do trabalho precisa ser modificada, precisa ser abandonada, precisa ser acrescentada novas ações sobre ela e assim por diante. Então, nós precisamos formar trabalhador que seja capaz de inovar, de pensar essas questões, né? Então, e é isso que fez com que o trabalho fosse se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Historicamente, o trabalho foi sendo melhorado justamente porque o trabalhador pensou sobre aquilo que ele estava desenvolvendo e foi inovando. Então, a inovação no trabalho é extremamente importante porque se preocupa com a construção dos processos que formam o trabalho, né? Então, é a partir da inovação que a gente cria novas ferramentas ou melhora as ferramentas que temos, né? Que a gente aperfeiçoa máquinas ou constrói novas máquinas, né? Que melhora os processos energéticos, né? Que são mais econômicos ou não, ou até modifica a matriz energética, né? Procurando ter produção mais limpa, sem riscos ambientais, né? Com menor possibilidade de acidentes no próprio trabalho, com o trabalhador ou com a sociedade, né? Quer dizer, a inovação permite tudo isso. Então, a inovação que pensa, né, fontes energéticas novas, ferramentas novas, né, desenvolvimento de processos novos. Quer dizer, tudo isso é pensar o trabalho e inovar. Então, a inovação do trabalho considera todos esses aspectos. E, obviamente, que como um trabalho está sempre em desenvolvimento, né? Está sempre em andamento. Então, se ele está sendo desenvolvido o tempo todo, poderia existir algumas ações, né, durante o trabalho que começam a se repetir, e a coisa fica tão maquinal, né, que as pessoas não pensam sobre ele, simplesmente executam. Por isso que a gente precisa preparar trabalhadores que tenham a preocupação de pensar sobre aquilo que está sendo feito e não simplesmente só executar. Então, preciso se aprimorar os procedimentos. Os procedimentos não podem ser simplesmente repetidos ao longo do tempo. É muito importante que a gente entenda que uma máquina nova, ela não revoluciona. O que revoluciona é pensar nessa máquina nova, é desenvolver a máquina nova. É isso que vai revolucionar, e não a máquina em si. Porque antes da existência da máquina, houve um pensar sobre ela. E é isto que é a inovação, né? Então, para ter uma eficiência sobre um trabalho, a gente precisa compreender aquele trabalho, testar aquele trabalho e comprovar que a eficiência realmente acontece. E, para isso, eu preciso rever. E rever as ações do trabalho envolve inovar no trabalho. Envolve identificar o que eu preciso modificar naquele trabalho, né? O que eu preciso... quais são as ações que precisam ser desfeitas ou refeitas ou criadas para que aquele trabalho possa ser mais eficiente. Então, um trabalhador precisa compreender o executar do seu trabalho, né,
de forma completa para que ele possa inovar. Então, inovação no trabalho é isso. É pensar os processos do trabalho. Então, esta é uma representação extremamente importante no trabalho, né? Bom, e a última representação que nós consideramos importante é a gestão sobre o trabalho. O que vem a ser a gestão do trabalho? Bem, nós podemos formar um trabalhador para um determinado trabalho, né, para uma determinada ação, né? E precisamos incluir na formação desse trabalhador questões que envolvem o gerir o seu próprio trabalho. Mas gerir de forma completa. O que nós chamamos aqui de engenharia administrativa do trabalho. Ou seja, o trabalhador precisa entender como que todo o processo funciona e o que ele precisa fazer para compreender todo esse processo desde o seu início até o seu final. Portanto, ele precisa conhecer, né, a gestão que envolve o seu trabalho. Então, é necessário que o trabalhador seja formado de forma que ele possa entender os processos, que ele possa dirigir todos aqueles processos, tanto, né, mesmo que não seja dele, né, por exemplo, um negócio público ou dele mesmo, próprio. Tá? Ele precisa ter conhecimentos para gerenciar todas as ações que envolvem o trabalho dele, ter conhecimento para ter o controle da técnica, né, da logística, né, das ações. Quer dizer, ele precisa ter todo um domínio administrativo sobre o seu trabalho, porque assim ele poderá ter um domínio de toda a execução e com isso ele poderá ser o dono de todo o processo que envolve o trabalho. Que é na gestão do trabalho que o próprio trabalhador vai ter conhecimentos necessários para gerir o seu negócio envolvendo aquele trabalho. Então, a organização do trabalho como um todo. Então, esta é uma representação importante porque tira o trabalhador daquela condição de apenas executor. Então, se ele conhece a gestão do trabalho, ele conhece o negócio como um todo. E aí ele pode ser até capaz de ter a capacidade de ser dono do seu próprio desempenho sobre o trabalho. Ou seja, ser dono da empresa que envolve aquele trabalho. Muito bem. Então, de uma forma mais geral, nós podemos dizer que as representações do trabalho são a ciência do trabalho, a arte do trabalho, a ética e a inovação. Né? A ética, inovação e gestão. Então, são 5 pontos. Ó. Ciência, arte, ética, inovação e gestão. Beleza. De uma forma geral, então, nós podemos dizer que a ciência se preocupa com as leis naturais, a questão histórica, toda a matemática que envolve, né, as questões de geopolítica e sociedade que envolve ali aquele trabalho. Né? Quer dizer, com isso, o trabalhador, entendendo a ciência do trabalho, ele vai poder prever, poder investigar, poder verificar, conhecer o seu trabalho como um todo. Com a arte do trabalho, o trabalhador vai entender as representações, né, sobre aquele trabalho, né? Vai ter controle, vai dominar aquele trabalho, porque assim ele vai ser capaz de reproduzir o trabalho. Ele vai entender as questões que envolvem as metáforas, né, os signos e todas as expressões que envolvem aquele trabalho. A ética do trabalho é onde ele vai compreender as normas, os princípios morais, as regras, as leis, os costumes que envolvem aquele trabalho. Com isso, ele vai ter um controle maior sobre o seu trabalho na questão da moral, da honestidade, né, da integridade,
do respeito às diferenças, né, das questões que envolvem o ambiente. Quer dizer, formar um trabalhador, né, com ética dá um trabalhador, né, mais responsável. A inovação faz com que esse trabalhador consiga ser moderno, consiga reestruturar facilmente o seu trabalho. Com isso, vai ter um trabalhador que pode ter a capacidade de atualizar tecnologicamente o seu trabalho, né? Que possa ter um controle sobre a economia de energia, um controle de custo, preservação ambiental e assim por diante. Quer dizer, ó como que é importante formar um trabalhador, né, com características inovadoras. E, obviamente, a questão de gestão vai dar a esse trabalhador o gerenciamento sobre o seu trabalho. Com isso, lhe dá poder, né? Te dá a capacidade de empreender, de coordenar, de negociar. E aí vai formar um trabalhador capaz de digerir, de dar direção aos seus negócios, né? Dar comando, dar controle, né? Um trabalhador com a plena capacidade de engenharia administrativa sobre o seu trabalho. Olha só como que as representações do trabalho são importantes. Ok, pessoal? Muito bem. Era isso que nós tínhamos para a aula de hoje. Até a próxima.